Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às oficinas de valor que a gente tem, que a Imagem tem disponibilizado para vocês, hoje nós queremos falar a respeito de um assunto extremamente importante, que é muito comum aí no setor agro, que está relacionado à questão da sustentabilidade. O tema hoje do nosso encontro é sustentabilidade e comunicação positiva no agronegócio com o ArcGIS. Então a gente vai trazer alguns exemplos a respeito do uso da plataforma, das ferramentas, e como a gente consegue, ou como vocês podem se beneficiar em relação a essas questões. E para falar sobre isso, né, eu gostaria de chamar, são duas pessoas que vão estar com a gente hoje, apresentando essa parte. O João Sobreiro, alguns já conhecem, né, ele é analista de sucesso do cliente, da Imagem, geógrafo por formação, mestre em geografia, especialista em sensoriamento remoto, também com grande experiência, né, vasta experiência em agricultura digital. E a Tati, né, a Tatiane Correia, a minha par aí, analista GIS também, agro e governo, né, Tati? Geóloga, mestranda em desastres naturais. Então ela está tendo aí uma boa bagagem também nessa parte. E esse que vos fala eu, especialista de marketing agro, né? Formação em tecnologia, mas com grande experiência no mercado agro no geral. Agradeço aí a atenção de vocês, agradeço mais uma vez João e Tati, está fazendo parte desse bate-papo, né, dessa apresentação, e deixo aberto um pouco para vocês falarem, caso vocês achem interessante. Boa tarde, pessoal. Então, como o Marlon comentou, hoje a gente vai abordar algumas questões, né, relacionadas à sustentabilidade. O João vai apresentar para a gente uma demonstração que vai passar por 3 temas principais. O primeiro, ele vai abordar a detecção de mudanças nas áreas agrícolas, então ele vai abordar a questão da supressão vegetal, né, principalmente considerando o Código Florestal Brasileiro, que tem relação com o ano de 2008. Para identificar se houve alguma inconsistência ambiental nessas áreas consolidadas. E depois ele vai passar todas essas informações num painel gerencial. Então vai ser bem interessante para vocês verem como essa informação ela pode ser vista de uma forma bem resumida e bem dinâmica. O segundo tema que ele vai passar com vocês, ele vai abordar a rastreabilidade de cargas. Então ele vai utilizar aplicações de campo para mapear toda a cadeia. E o terceiro passo, ele vai mostrar para vocês como que as empresas elas podem divulgar esses resultados relacionados, né, à questão da sustentabilidade para promover uma comunicação positiva no agronegócio. Ele vai passar por várias aplicações do ArcGIS, desde o desktop, mobile, dashboards, né, até integrações aí com outras ferramentas. Mas lembrando, pessoal, que hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos relacionados à sustentabilidade. Por isso, eu gostaria de convidar vocês a participar do AgriSummit, que vai acontecer no dia 29 de abril, onde tanto a equipe da Imagem quanto os nossos clientes eles vão focar nessa temática de sustentabilidade e inovação do agronegócio. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, saber como os nossos clientes estão usando, né, relacionado a essa temática, eu convido vocês a participarem desse evento que vai ser muito interessante e vai ser muito enriquecedor para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Tati. Obrigado aí pelas palavras. E como a Tati falou, a gente espera vocês aí no AgriSummit, dia 29 de abril, façam a inscrição. Já coloquem na agenda. Já deixa na agenda, porque vai ter muita coisa legal e cases de clientes, alguns deles que a gente gravou aí essa semana, inclusive. João, podemos começar a apresentação? Vamos lá, Marlon. Vou até pedir para o pessoal fechar até a câmera para poder... Isso, para não ter problema da conexão. Não ter problema na internet. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos iniciar aqui nossa primeira parte dessa demonstração, nessa nossa oficina de valor, onde o primeiro passo que eu quero abordar aqui com vocês é como, através do ArcGIS Pro, a gente consegue realizar uma análise rápida e fácil, né, sobre uma detecção de alteração no uso e cobertura do solo em áreas consolidadas declaradas pelo Cadastro Ambiental Rural, né, o famoso CAR. Então, a gente sabe que existe uma pressão de regulamentação dessas áreas que foram declaradas ali como áreas consolidadas,
né? Então, áreas que possuíam uso e ocupação antrópica anteriormente a 22 de julho de 2008 e que foram declaradas assim no CAR, né? Então, a gente sabe aí que algumas empresas do agro têm a necessidade de adquirir novas áreas, né, de expandir a sua capacidade produtiva, e o processo de prospecção de áreas passa por esse filtro de regulamentação ambiental, né? Então, é importante a gente saber aqui como realizar uma análise muito fácil de como essas áreas consolidadas, né, estavam ali antes dessa data de 2008 e se houve alguma alteração, alguma retirada de vegetação nativa, né, nesse local após essa data. Se a gente encontrar algo nesse sentido, há necessidade de tomar as ações necessárias para regulamentação dessa área e diminuição aí dos problemas que podem vir a ocorrer devido a isso, tá? Então, o primeiro passo aqui que eu tenho, né, vamos aqui bem na prática mesmo. Então, eu fiz o download aqui de algumas áreas consolidadas pelo CAR, né, de uma região específica. Então, esses polígonos aqui, né, são áreas que foram autodeclaradas aí, né, como áreas que não possuíam, né, na verdade, que já possuíam ocupação antrópica anteriormente a 22 de julho de 2008. Tá? E aqui a gente vai tentar fazer aqui é identificar se essas informações que foram declaradas condizem com o que a gente pode observar com imagens de satélite da época e as imagens atuais. Tá joia? Então, aqui eu tenho esses meus polígonos, né? Então, que foram declaradas aqui como identificação e como área consolidada, tá? E aqui nesse meu projeto também, eu já fiz o download antes, né, da gente estar conversando aqui de imagens do satélite Landsat. Então, eu tenho uma imagem aqui do satélite Landsat de 2008 e também uma imagem do satélite Landsat de 2020, tá? Então, aqui de junho de 2008 e uma imagem do satélite Landsat. Desculpa, gente, aqui está errado. Eu coloquei como Sentinel, mas essa é uma imagem Landsat também, tá? De outubro de 2020. Né? Então, aqui, uma das coisas que a gente pode fazer como uma análise prévia, como vocês podem ver, já tem uma composição de bandas aqui, né, Landsat, com infravermelho próximo, vermelho e verde, né, que dá essa coloração avermelhada aqui para as áreas onde a gente tem vegetação e deixa essa coloração mais cinza aqui, mais escura para áreas que tem solo exposto. Tá? Isso aqui é bem simples da gente fazer essa composição, inclusive aqui no ArcGIS Pro. Desculpa, gente. Aqui na parte de combinação de bandas, né, a gente já tem essas composições prontas, né, a gente poderia colocar uma nova composição de banda aqui e já configurar ela dessa maneira, né? Inclusive eu posso mudar aqui para vocês verem a cor natural, né? Posso mudar aqui o meu tipo de contraste aqui também, tá? Mas vamos deixar ela ali nessa combinação de banda que eu configurei, que fica mais fácil da gente identificar as áreas de vegetação, tá? Aqui, se a gente for olhar, né, então a gente tem aqui nossa imagem em 2008 e nossa imagem em 2020, com o slider aqui, eu posso verificar que algumas áreas que eu já analisei previamente, teve uma alteração, né, de uso e cobertura nessas áreas que foram declaradas como consolidadas posteriormente a essa data. Então, a gente percebe, por exemplo, esse polígono aqui. A gente vê, né, que nessa imagem de 2008, a gente tem até uma
uma questão de solo exposto aqui, um início de ocupação, né? Mas aparentemente uma área com cobertura vegetal nativa, né? Visualmente a gente percebe esse detalhe. Quando a gente coloca esse slider aqui, a gente percebe que essa imagem de baixo aqui, que é de 2020, que ela realmente houve uma retirada, uma supressão dessa vegetação pós 2008. Então, o que a gente pode concluir disso, né? E provavelmente essa área tem aí uma questão de passivos ambientais a ser declarada, correto? E a gente pode observar isso para algumas outras áreas, por exemplo, esse outro polígono aqui também, que aparentemente tinha vegetação nativa em 2008, antes ali do marco da legislação de anistia das áreas consolidadas. Em 2020 a gente vê que tem ali uma ocupação já antrópica ali de uma lavoura, tá? Então visualmente a gente consegue observar esses detalhes, mas como que a gente faz para trabalhar com essas informações aqui de uma maneira mais prática, né? Como que a gente faz para quantificar esses dados? Então o primeiro passo para a gente realizar, a gente vê aqui que eu tenho essa cena Landsat completa, para a gente ter um processamento mais leve dessas informações e analisar exclusivamente dentro desse pool de áreas consolidadas, o interessante seria a gente realizar um recorte desse raster, né? Então, de uma maneira bem simples, eu posso vir aqui na minha caixa de ferramentas, procurar aqui a ferramenta de recortar raster, tá? Então, essa ferramenta aqui, e posso recortar, né, a minha imagem Landsat, as minhas duas imagens, né, primeiro a de 2008, pelas minhas áreas, pelo meu vetor aqui de áreas consolidadas, né. Então, a gente pode realizar isso para as nossas duas imagens. Aqui no meu GeoDatabase eu já fiz esse recorte, tá? Então deixa eu abrir aqui o meu GeoDatabase. Vou desativar essas imagens aqui, tá? E vou adicionar aqui as minhas imagens Landsat, né, que já estão recortadas para essas áreas. Está vendo que elas vêm aqui com a configuração de bandas do RGB de cor natural. Então, eu posso vir aqui em dados, em aparência, desculpa, e colocar aqui a configuração personalizada do infravermelho próximo, né? Tanto para de 2010 quanto para de 2006. Tá? Então, configurei isso e mais uma vez eu posso ver, por exemplo, aqui naqueles polígonos que eu estava observando, essa questão da supressão vegetal, né? Então, por exemplo, aqui essas duas áreas menores, a gente vê que houve uma supressão vegetal. Ok, então como que a gente faz essa análise mais quantificada? Vamos lá. Então, tenho aqui os meus polígonos. Dentro do ArcGIS Pro, aqui na aba Imagens, a gente tem essa tool, essa ferramenta de detecção de alteração, que é uma ferramenta muito simples para a gente detectar o que houve de mudança entre uma imagem e outra. Então, é um assistente aí de detecção de alteração que vai nos guiar passo a passo para realizar essa análise. Então, ativando ele aqui, o nosso primeiro passo é mostrar para ele se o método de detecção de alteração vai ser uma alteração categórica ou uma alteração de valor de pixel, ou da série de tempo, né? Caso a gente estivesse trabalhando ali com mais de duas imagens, né? Uma série temporal de imagens. Tá? A alteração categórica seria se a gente tivesse uma classificação, né, supervisionada ou não supervisionada dessas nossas imagens Landsat. Nesse caso aqui a gente não vai realizar esse processo, a gente vai fazer uma detecção de alteração através do valor de pixel. Então o algoritmo ele vai percorrer pixel a pixel, identificando se houve uma modificação entre essas duas imagens. Tá? Então, a gente vai selecionar alterar valor de pixel
a gente vai selecionar a alteração ocorreu da imagem Landsat 2008 para a imagem Landsat 2020. E vamos avançar. Como que a gente vai fazer essa diferença? Se vai ser uma diferença absoluta ou uma diferença relativa. Nesse caso, vou escolher uma diferença absoluta, porque a gente vai fazer um método da diferença de bandas aqui por um índice. No caso, a gente vai trabalhar com NDVI. Então, a gente, como o índice NDVI ele já é normalizado, a gente não vai fazer a diferença relativa, a gente vai fazer a diferença absoluta em cima do índice NDVI. Tá? Então, a gente poderia calcular, por exemplo, a diferença de uma banda, né? Então, pegar, por exemplo, a banda do infravermelho e dentro dos valores de reflectância do infravermelho, calcular essa diferença, ou fazer dentro do índice NDVI, que fica mais fácil a nossa interpretação, né? Ou de outros índices também. Então, eu vou selecionar aqui diferença do índice de banda. Ele já vai me falar qual que é o índice que eu quero calcular, né, para fazer essa detecção de alteração. Ele traz uma lista enorme, né, de diferentes tipos de índice. Vamos, nesse caso aqui, trabalhar com o NDVI, que é o mais conhecido aí e que apresenta bons resultados nessa detecção de alteração. Tá? Então, ele vai pedir aqui para os meus dois rasters, né, para os meus dois dados Landsat aqui, para ele calcular o NDVI, ele precisa da banda do infravermelho próximo, no caso aqui eu sei que é a banda 4, e da banda do vermelho, que no caso é a banda 3. E a mesma situação aqui para o meu outro raster. Tá? E aqui a gente já pode deixar essas configurações aqui no próprio padrão ESRI, no próprio padrão do ArcGIS, e avançar. Veja que rapidamente ele já calculou aqui uma máscara prévia de alteração. Né? Então, ele me mostra aqui uma escala de valores, né, que houve uma alteração. Né? A menor alteração que houve foi de um índice de... Opa, deixa eu voltar aqui. De menos 73, no caso, né, que estava aqui, menos 0,73 até 1,11. Como eu estou tentando identificar aqui supressão vegetal, o que ocorre? Né? De uma imagem para outra, esse índice meu vai ter diminuído, correto? Então, ele tinha um índice ali um índice maior de NDVI referente à presença de vegetação, de áreas florestadas, correto? E houve, se eu estou tentando identificar se houve supressão vegetal nessa área após 2008. Então, vão ser índices negativos. Então, eu posso ajustar aqui essa minha escala de valores para identificar somente essas áreas que houveram um decréscimo significativo desses valores de NDVI. Já, então, eu posso ir ajustando aqui, a gente vê que ele vai mudando a nossa máscara, correto? Então, aqui, por exemplo, essas duas áreas que a gente tinha identificado antes, né, a gente percebe que ela está em preto aqui, né, porque houve uma supressão, houve uma queda grande dos valores de NDVI nessas regiões. Vamos pegar aqui uma outra área, né, essa outra área que a gente estava identificando aqui também, a gente vê que a detecção ela já identifica, né, esses padrões. A gente vê que fica um pouco, dependendo da área, né, fica com os valores de pixel aqui, vamos dizer assim, pipocados, né, porque realmente ele está capturando essa alteração pixel a pixel. Claro que essa identificação de alteração ela teria um resultado melhor, né, caso a gente estivesse trabalhando com uma classificação bem feita de imagens, mas aqui no caso, como a gente tem pouco tempo, né, a gente vai tentar mostrar aqui para vocês uma maneira de realizar isso mais fácil. Tá? Então, eu posso ajustar aqui a minha escala de valores, deixa eu tentar achar aqui um valor que eu acredito que é interessante para a gente trabalhar. Então, eu vou manter aqui no menos 64 até menos 0,4 e posso trazer esse valor aqui para
para a minha escala de trabalho. Né? Então, ele já trouxe aqui o valor mínimo e máximo. Vou colocar aqui como supressão. Posso escolher aqui uma cor também para a gente trabalhar. Então, vou colocar aqui em vermelho. Então, tudo que aparecer em vermelho aqui serão as áreas onde potencialmente houve supressão de vegetação. Aqui ele pergunta se a gente vai fazer alguma suavização desses dados, nesse caso não, e como que a gente vai salvar esse resultado. Vou salvar como uma classe de feição, porque isso vai nos auxiliar a trabalhar com esses dados como indicadores posteriormente lá no ArcGIS Online. Aí ele vai executar a nossa ferramenta aqui. Ok. No caso, ele trouxe em verde para a gente. Vamos alterar isso aqui. Deixa eu tirar as imagens Landsat. Deixa eu mudar isso aqui. Já vou fechar. Deixa eu já finalizar isso aqui. Vou alterar aqui para esse vermelho. Vou tirar a borda. Então, tudo que apareceu aqui nesse vermelho, nesse rosa aqui, são áreas consolidadas onde potencialmente houveram supressão da vegetação. Tá joia? Então, como que a gente agora pode quantificar essas informações, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a minha tabela de atributos. A gente vê aqui, ele aparece, né, a supressão, né, que é um polígono, tá? E vou adicionar um novo campo aqui para a gente calcular a área que foi suprimida. Tá? Então, vou colocar aqui, vai ser nossa área em hectares. Ok. Esse é um campo do tipo duplo. Tá? Vou colocar aqui que é um campo do tipo formato numérico com 2 casas decimais. Já vou salvar isso. Vou calcular aqui a área de cada uma dessas feições. Vou calcular geometria. Colocar a área em hectares. Então, calcular a área em hectares de cada uma dessas feições aqui da nossa detecção de mudança do uso e cobertura do solo. Tá? Mas aí como que eu faço para levar isso para um painel de indicadores? Né? Como que eu posso trabalhar com essas informações em um painel de indicadores? Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar, né, essa minha camada aqui das áreas consolidadas com a minha camada de detecção de alteração, para identificar por ID, né, desses meus polígonos, o que houve de alteração ali. Já então eu posso simplesmente vir aqui em análise e fazer uma ligação espacial entre essas duas camadas. Tá? Então, da minha área consolidada, meu layer de alteração, correto? E vou interseccioná-los aqui. Vou mudar esse nome aqui. Vou colocar área consolidada, alteração. Vou executar. Ok. Agora eu tenho a minha camada de áreas consolidadas com os atributos também de alteração, correto? Então, aqui eu sei que, por exemplo, nessa minha área consolidada, com essa identificação, houve uma potencial supressão de 0,99 hectares.
Tá? Onde está nulo, são áreas consolidadas que não foram identificadas aí alteração. Tá joia? Então, agora a gente vai fazer uma publicação desses dados no nosso ArcGIS Online para a gente montar um painel aí de identificação dessas áreas. Uma outra coisa que a gente poderia realizar aqui também, em cima dessa nossa camada nova aqui de áreas consolidadas, aqui dentro da tabela de atributos dela, por exemplo, calcular qual seria o valor, né, para reflorestamento, né, ou para alguma ação de recuperação dessas áreas. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, aqui também criar um campo de custo, vamos assim dizer, custo por hectare, né, e que teria ali para recuperação dessa área. Deixa eu colocar aqui, isso também vai ser um numérico com duas casas decimais, vai ser um valor, tá joia? Então, pesquisando aqui anteriormente, a gente viu ali que tem uma média, né, de custo, né, de valor para restauração florestal de cerca de 16 mil reais por hectare, né, a ser recuperado. Então, a gente poderia calcular aqui nessa nossa coluna de custo, colocar aqui calcular campo. Então, vai ser o nosso valor de área por hectare vezes 16 mil, correto? Bom, vou aplicar aqui. Ele deu aqui algumas áreas aí, não conseguiu calcular porque está como nulo, né? Então são áreas ali que não tiveram alteração. Tá joia? Então a gente tem aqui agora, por exemplo, se eu quisesse recuperar, fazer uma recuperação florestal nessa área, quanto que mais ou menos eu gastaria, né, para recuperar essa área. E agora a gente pode levar essas informações lá para o ArcGIS Online para montar esse nosso painel de custos, né, e de análise de áreas consolidadas. Tá? Bom, e aí para a gente fazer essa nossa publicação, então já vou publicar isso aqui como mapa, vou deixar aqui somente as minhas camadas de interesse, né? Então vou tirar aqui as camadas que eu não quero utilizar lá no ArcGIS Online, tá? Então deixa eu excluir elas daqui. Tem aqui as minhas camadas, vou deixar aqui as imagens Landsat que estão recortadas, né? E as minhas áreas consolidadas. E vou vir em compartilhar, e vou compartilhar isso como um mapa web. Vou colocar aqui o nome do meu mapa. Trabalhar com esses dados editáveis. Corrigir aqui os erros que ele me solicita. E compartilhar.
Bom, pessoal, então finalizamos aqui o nosso processo de publicação do nosso mapa, correto? E agora eu trago aqui vocês para dentro do ArcGIS Online, já com a aplicação do ArcGIS Dashboards aqui e aberto, né, que eu já fiz uma pré-configuração desse nosso painel de monitoramento, até para a gente não tomar muito tempo aqui, mas basicamente eu trouxe esse nosso mapa, adicionei uma lista aqui de filtro, né, por identificação de cada uma das áreas consolidadas e adicionei um indicador aqui do total de supressão vegetal que houve, né, nesse nosso pool de áreas consolidadas. Inclusive já configurei um filtro aqui, né, então se a gente selecionar uma área, a gente já vê aqui que ele filtra para o nosso cálculo de área, aqui, para essa área específica, tá joia? Então, a ideia aqui é basicamente trazer, né, esse painel para vocês visualizarem como a gente pode trabalhar com essas informações de um modo dinâmico e compartilhar isso aqui com as partes interessadas aí, com os stakeholders, e que vão tomar ações para a regulamentação dessas áreas, enfim, ou para a decisão de uma compra ou não de uma área aí que houve essa modificação dentro das regiões consolidadas. Tá, então, só para a gente finalizar esse dashboard aqui e dar continuidade à nossa demonstração, vou adicionar aqui um novo indicador, joia, do nosso layer de áreas consolidadas. Vou trabalhar aqui com uma soma, com uma estatística, né, do campo de custo, que é um cálculo que a gente realizou lá também para analisar o custo de reflorestamento dessa área, né? Então, a gente pode colocar aqui custo de reflorestamento. Vou mudar essa cor aqui, colocar um verde mais claro, colocar um verde um pouquinho mais escuro. Então, a gente sabe que aqui o cálculo de valores em reais. Então, já posso deixar essa configuração aqui pré-estabelecida. Vou dar um concluído. Vou mover esse nosso indicador aqui para a parte inferior. Já vou salvar aqui o nosso dashboard também. Tá? E agora eu vou só estabelecer um filtro aqui na nossa lista para filtrar também esse nosso indicador aqui. Já então, se eu vier aqui, configurações, posso estabelecer uma ação de filtro nesse nosso identificador. Deixa eu só ver se ele segurou aqui. Ele não segurou, deixa eu atualizar a nossa página. Agora sim, ele segura o nosso filtro. Então, ele demonstra aqui a área que houve supressão e qual que seria o custo para reflorestamento dessa área. Então, a gente pode utilizar dessas informações aí para as nossas tomadas de decisão. Tá joia? Agora vamos dar continuidade à nossa demonstração sobre o tema de rastreabilidade. Tá joia?
Obrigado, pessoal, pela participação, teve bastante gente respondendo, e nessa hora nós queremos dar continuidade. Então, João, pode assumir o controle aí e continuar a apresentação. Tem bastante gente ansiosa para ver. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Fechar as câmeras. Bom, pessoal, então uma vez realizadas todas essas análises aqui, agora é o momento da gente tratar da questão da rastreabilidade, né? Então, o pós-produção, né? Como que a gente torna os nossos produtos, as nossas cargas rastreáveis para dar visibilidade para toda a nossa cadeia de clientes, de partes interessadas sobre os processos de sustentabilidade que a nossa empresa vem implementando. Tá? Então, uma das possibilidades de realizar isso dentro do ArcGIS tem diversas maneiras, mas uma que eu achei interessante para trazer aqui para vocês hoje é em relação à utilização do Survey, tá? O Survey 123, que é uma aplicação da Esri para a construção de formulários digitais, onde, através dele, é possível a gente criar uma rotina de envio de e-mails automatizados sempre que houver uma atualização ou um novo envio de um formulário, né? Então, aqui eu estou com o Survey Connect aberto, que é a aplicação para a construção desses formulários digitais dentro do Survey. Tá? Eu já deixei aqui pronto, né, um formulário bem simples aqui para a gente, então um formulário onde a gente vai preencher hora e data, onde a gente vai conseguir capturar através da câmera do nosso dispositivo móvel um código de barras, um QR Code, né, que pode ser o nossa identificação aí da carga, a questão da localização e uma assinatura do responsável que está preenchendo, né, esse formulário. Eu já deixei isso aqui pronto, tá? Porque basicamente o que eu quero mostrar para vocês é essa questão da automatização dos e-mails. Tá? Então, uma vez que a gente tem esse formulário pronto, o que a gente vai fazer para toda vez que houver uma atualização aqui, um novo envio, né, de um formulário, a gente receba por e-mail ali, a gente pode dar visibilidade para as partes interessadas ali sobre esse e-mail, né, sobre a localização da nossa carga, onde ela está, para onde que ela foi. Tá joia? Então, como que a gente pode fazer isso? Tem algumas maneiras que a gente pode realizar esse processo. Uma delas é através do Power Automate do Microsoft Flow. Tá? Então, eu vou entrar aqui no site do Microsoft Power Automate, né, que antes era conhecido como Microsoft Flow. Tá? E é bem simples, tá, pessoal? Claro que tem outras possibilidades mais aprofundadas, mas aqui eu quero mostrar uma bem plug and play para vocês. Então, se eu vier aqui digitar Survey 123, ele já vai me aparecer aqui alguns fluxos, né? Já vai me mostrar alguns fluxos prontos para realizar, para trabalhar com a aplicação do Survey. Né? E uma delas aqui, a primeira, é essa, de enviar um e-mail toda vez que uma resposta for submetida no Survey 123. Então, para a gente começar a utilizar isso aqui, o que a gente tem que fazer? Vou clicar nele, ele já vai me mostrar aqui como que é esse fluxo. Ele vai fazer, né, as conexões aqui, tanto com o Outlook quanto com o Survey. Né? Então, ele já fez as conexões aqui, a gente já está logado nisso. Vou continuar. Ele já vai me mostrar aqui o nosso fluxo. Né? Então, primeiro aqui é o do Survey. Quando uma resposta no Survey for submetida, o que vai acontecer? Qual que é o nosso Survey especificamente? É esse que eu chamei de rastreabilidade de cargas. Tá, joia? E aí ele vai enviar um e-mail. Para quem que ele vai enviar um e-mail? Nesse caso aqui eu vou colocar para o meu e-mail, porque para fazer essa demonstração para vocês, mas ele poderia ser um argumento lá das nossas respostas. Tá, joia? Qual que vai ser o assunto desse e-mail? Né? Então, eu posso colocar aqui, atualização da carga X. Como que eu vou apontar no assunto do e-mail aqui qual carga que eu estou me referindo? Quando eu ativo aqui essa caixinha, ele já me mostra todos os atributos referentes ao meu formulário.
E um deles aqui é o código de barras, né? Então eu vou colocar aqui como o código de barras. Então ele vai colocar a atualização da carga mais o número do código de barras daquele formulário que foi submetido. Corpo do e-mail. Aqui eu posso fazer uma especificação, né? Então eu posso colocar, por exemplo, olá, João. Posso colocar aqui um break, né? um parágrafo. Sua carga. Volto com o código de barras. Foi atualizado. Vou colocar mais um break aqui que eu esqueci. Na verdade, eu preciso colocar. Isso. Ela se encontra e aí eu posso me referir aqui à latitude e longitude que essa minha carga se encontra. Então aqui, geometria X, uma vírgula aqui, geometria Y, ok? E aí tem várias outras configurações que a gente pode fazer, né? Mas queria demonstrar a facilidade de como a gente receber o e-mail toda vez que for submetido um envio do server. Então eu vou salvar isso aqui. Tá? Já foi salvo, ele falou aqui, recomendamos que você o teste. Né? Então agora eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular rapidamente com vocês, para a gente fazer um teste nesse formulário e ver se eu recebo o e-mail. Então, estou entrando aqui no meu server. Ele já está aqui, né, com o meu formulário de rastreabilidade de cargas. Primeiro eu vou atualizar ele aqui. Tá? Eu vou excluir ele, como a gente criou um fluxo, vou fazer o download novamente. Vou ter certeza de que ele vai funcionar. Tá? Então eu já tenho aqui meu formulário de rastreabilidade de cargas. Posso vir em coletar, colocar aqui, código de barras. Na hora que eu clicar aqui, ele já vai abrir a câmera do meu celular. Vou pegar um código de barras de um livro que eu tenho aqui. Você capturou o código de barras, veja só. Pela nossa localização, posso colocar aqui uma assinatura também. Aí vou enviar agora. E vou conferir no meu e-mail se a gente recebeu as informações conforme a gente configurou aqui no Power Automate. Então vou abrir aqui o meu e-mail, acabei de receber. Então, veja só, acabei de receber a atualização da carga com o nosso código de barra e as configurações que foram realizadas. Eu acho que eu errei no break, não precisava dessa barra aqui, tá joia? Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês em relação a essa rastreabilidade de cargas. Tem muito mais possibilidades que a gente pode explorar futuramente, aí vocês entram em contato aí nas perguntas também, tá? E a fim de finalizar esse nosso trabalho aqui, né, nada é aquela história, né, nada importa, né, se a gente faz todo esse trabalho e se a gente não divulga isso, né, para essas partes interessadas, para a comunidade como um todo, né? Então a gente precisa ter ferramentas de divulgação desse nosso trabalho. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu voltar aqui no meu Arquivos Online, que a gente quero mostrar para vocês. Deixa eu salvar aqui isso.
quero mostrar para vocês a construção de um Story Maps, né? Também é uma aplicação da Esri para que a gente consiga exatamente contar histórias, né? Através de mapas, através de imagens, de vídeos, dentro de um layout muito bacana, dentro de uma capacidade de construção fácil e de um layout que agrada aí a maioria das pessoas. Tá joia? Então, aqui eu já tenho um configurado, né, até para a gente não estourar muito o nosso tempo. Eu já deixei ele pré-configurado, tá? Então eu chamei ele aqui de Portal da Sustentabilidade. E uma maneira muito simples da gente construir ele se a gente, por exemplo, vier aqui, né, a gente tem nesse botão de adicionar, a gente tem a possibilidade de adicionar vários tipos de ferramentas aqui, né, mapas, imagens, vídeos, áudio, enfim. Então eu fui construindo ele aqui, né, por exemplo, a gente pode colocar um banner aqui com uma imagem de fundo, um texto explicativo, a gente pode trabalhar aqui com cenas 3D, né, construídas aí também dentro do nosso ArcGIS Online, né? Então, tem grandes possibilidades aqui dentro, tá? De visualização, de interação, né? Que agrada e dá um up, vamos assim dizer, na tua apresentação, na tua disponibilização desse material. Inclusive, eu até embuti aqui, né, uma outra aplicação possível da gente construir aqui no ArcGIS Online através do ArcGIS Web App Builder, né, que a gente pode, por exemplo, embutir essa aplicação aqui dentro, né, e dentro dessa aplicação, por exemplo, ter uma geração de relatórios, né, em PDF, aí, então o usuário pode procurar ali uma área de interesse que ele tem, vou pegar qualquer uma aqui só para mostrar para vocês. Então, ele faz aqui a seleção e a gente consegue gerar um relatório PDF com as informações dessa nossa área aqui. Deixa eu só tirar esse código do módulo aqui. Tá? E imprimir isso num formato PDF. Então, um relatório de sustentabilidade, por exemplo, colocando aqui a quantidade de áreas de proteção permanente, a quantidade de áreas de reserva legal, né? Um relatório que já vem impresso aqui rapidamente para a gente pode enviar isso aqui, né? Para as partes interessadas. Aí, só para a gente finalizar, gostaria de mostrar aqui para vocês como a gente consegue embutir aqui uma outra aplicação também. Vou colocar aqui um conteúdo embutido, então um outro dashboard que eu construí, vamos só pegar, deixa eu só pegar o link dele aqui, só um segundo. Pronto, peguei o link dele aqui. Então a gente basicamente pega o link aqui, é outro dashboard que eu criei, né? Que pode ser até uma ideia proveniente dos apontamentos realizados ali no survey, né? Então o usuário vai apontando o deslocamento dessa carga. E a gente pode gerar um painel aí para os investidores, para as partes interessadas, né? De o que aconteceu ao longo dessa rota aí da carga dele, né? Então, pensando na questão de pegada de gás carbônico, né? O quanto foi percorrido, o quanto foi emitido aí de gás carbônico, quantas mudas seriam necessárias, né, para compensação dessa pegada de carbono, e quanto de ação que a gente já está realizando para mitigar esses problemas. Tá joia? Pessoal, então vamos só visualizar ele aqui no modo final, né? Só para a gente mostrar para vocês aqui como que fica a carinha dele, como se tivesse publicado, né? Pode colocar aqui até no modo, como se estivesse visualizando em um terceiro computador aí, tá? Então, as nossas aplicações, né? O nosso mapa em 3D aqui, nossa cena em 3D.
E o nosso último dashboard aí para visualização dessa questão da pegada de carbono ao longo do percurso que foi realizado e capturado a localização da carga ali com o server. Né? Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Tá? Eu agradeço aí a atenção, a participação de todos vocês. E agora vou passar a palavra aí para o pessoal para a gente responder as perguntas e finalizar essa nossa oficina de valor. Tá joia? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Legal, João. Muito bacana essa parte da apresentação, principalmente em relação à rastreabilidade e essa automação, né, que você fez, que a gente mostra um pouco da capacidade, né, do Survey 123 de trabalhar com automações e toda essa parte de fluxo de processo que você fez. Eu sei que dá para fazer muito mais complexo, mas é bom você dar essa palhinha para os nossos clientes para eles poderem observar, né, e ter ideias com relação a isso tudo. Foi muito bacana. E nessa hora a gente quer continuar, quase indo para o final, e abrir mais uma enquete para que vocês possam participar e a gente possa interagir um pouco mais com vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos soltar a próxima enquete e aí a gente espera vocês responderem. Obrigado, pessoal, pela participação na enquete. E nessa hora a gente quer abrir para algumas perguntas, né? Então, a gente tem algumas pessoas que estão perguntando, são várias, na verdade, a gente tem um pouco tempo para essa parte, mas vamos lá. Tem uma pessoa aqui, vamos escolher aqui, a pessoa do setor florestal, a Joyce, que ela pergunta o seguinte: é possível automatizar a geração do relatório de rastreabilidade? Exemplo, PDF sendo enviado por e-mail? João, eu acho que essa pergunta da Joyce para você. Legal, Joyce. Obrigado pela pergunta aí. E sim, é possível, né, a gente gerar relatórios automatizados dentro do Survey, inclusive com o template que você escolher, né, você pode criar um template próprio com a logomarca da tua empresa, escolher os campos e atributos que vão ser incluídos nesse relatório. Se você quiser realizar isso de uma maneira bem simples, é só acessar ali o survey.com, né, onde você tem os seus formulários armazenados. Quando você acessa seu formulário, na aba Dados, você consegue
imputar, né, esses templates e fazer o download desse relatório. É possível também, né, a gente conseguir fazer essa automação, né, parecido com esse processo que eu realizei, utilizando o Power Automate, que no caso eu fiz de uma maneira bem simples, mas com um pouquinho mais de customização, com um pouquinho de código HTML, que já tem alguns modelos prontos, a gente consegue realizar o input desse PDF dentro do e-mail e enviar isso para a parte interessada. Tem algumas outras maneiras também de pegar esse PDF e colocar lá dentro do seu SharePoint, dentro do seu Google Drive. Tem vários modelos de automação que a gente pode realizar, mas com certeza é possível sim. E precisando de algum auxílio, a gente aqui está disponível para auxiliar nesse material, tá joia? Tem mais uma pergunta aqui do Sérgio, ele trabalha numa usina, do setor superenergético, né? Ele agradece aí o conteúdo, só que ele achou um pouco complexo a forma de fazer a parte de classificação e detecção, né? Então ele está perguntando assim, se existe uma forma um pouquinho mais simples de ele resolver situações bem pontuais nessa parte de detecção de mudança. Tá, legal. Eu acho que o momento mais complexo desse processo é realmente quando a gente precisa fazer o download dessas imagens, né? Precisa pré-processar e fazer, dependendo do tamanho da área que você estiver trabalhando, fazer um mosaico de imagens. Então, esse processo é realmente complexo, né? Tem uma possibilidade muito legal da gente utilizar já imagens pré-processadas, imagens prontas, mosaicadas, que é através do Living Atlas. Né? Nesse caso aqui eu estava utilizando uma cena do Landsat, mas você pode obter as imagens, por exemplo, do satélite Sentinel, né, que tem aí 10 metros de resolução no pixel, com uma revisita a cada 5 dias e já vem desde 2014 para cá sendo utilizado bastante aí lá dentro do Living Atlas, que é esse catálogo de informações geoespaciais da ESRI, o maior catálogo do mundo de informações geoespaciais, a qual todos os clientes ESRI têm acesso. Você pode puxar esse dado ali através do Living Atlas e começar a realizar o teu processo de detecção de alteração. Na nossa demonstração, o processo mais simples é aquele mesmo, tá? De utilizar aquela ferramenta de detecção de alteração, que é um passo a passo que ele vai realizando. Mas, por exemplo, se você quiser trabalhar com classificação de imagens, né? Ao invés de trabalhar com uma detecção de alteração por pixel, igual eu fiz nessa demonstração, você pode utilizar o assistente de classificação do ArcGIS Pro também, que é uma ferramenta super interessante, também passo a passo. Né? Quem já passou pelo processo de classificação de imagens sabe o quão doloroso que é, quantos parâmetros a gente tem que utilizar, e o assistente de classificação faz isso de uma maneira muito fácil e alivia um pouco dessa carga, desse processo mais pesado. Tá, joia? Mas tem algumas ferramentas ali no ArcGIS Pro que deixa esse processo mais leve e mais fluido para a gente realizar, inclusive para a gente automatizar esse processo. Tá, joia? Legal, João. Vamos para a última pergunta aqui. O tempo está acabando. A Ana Paula, ela trabalha numa grande trading e ela agradece também, ela fala muito bom conteúdo, mas vocês farão alguma apresentação voltada para o processo de originação, especificamente validação socioambiental e prospecção de áreas? É a Ana Paula quem pergunta. Quem pode responder? Essa eu posso responder, Marlon. Como eu comentei no início, né, do nosso webinar, a gente vai ter, sim, uma apresentação falando especificamente disso, em que um cliente vai apresentar como que ele faz a prospecção de novas áreas, essas validações socioambientais, usando vários aplicativos da plataforma ArcGIS, desde escritório, campos, dashboards, né? Então, ele vai falar especificamente disso no AgriSummit, que eu vou reforçar para vocês, vai acontecer no dia 29 de abril. Então, espero que você esteja lá com a gente, Ana Paula, acompanhando essa demonstração e aí tendo novos insights para você implementar na sua empresa. Obrigado, Tati. Bom, eu acho que estamos finalizando, né? Quero agradecer mais uma vez, João, Tati, todos que participaram, né? Participam aqui conosco. E aí, vamos lá, vamos para o próximo aí.
Vão ter vários outros que a gente vai poder se encontrar, vários encontros que a gente vai poder trazer mais conhecimento para vocês. Queria agradecer novamente a participação. Valeu, pessoal. Valeu, Marlon. Valeu, pessoal. Foi um Obrigada, prazer. pessoal. Valeu, Tati. Valeu, gente.